Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. Eu sou Adriana Silveira. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Bem-vindos à Associação Livre. No episódio de hoje, temos a honra de receber Marisa Helena, uma especialista em atendimento psicanalítico infantil. Juntos vamos explorar o tema de hoje, o papel do atendimento psicanalítico no tratamento infantil. Marisa é psicóloga e psicanalista com ampla experiência no atendimento a crianças, adolescentes e adultos, reconhecida pela Associação Internacional de Psicanálise, a IPA. Atualmente é analista de data, docente e vice-presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Marisa, como você definiria o atendimento psicanalítico e seu papel no desenvolvimento infantil? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, não é, de estar aqui com vocês, agradecer Silvana, Márcia, Adriana. É um prazer estar aqui e essa iniciativa também, né, desse podcast, eu acho que é bastante informativo e bastante necessário, não é, hoje em dia. Olha, eu penso na psicanálise em relação à clínica infantil, eu diria assim que é um trabalho de base, né? De sondagem, né? Eu sempre brinco assim que é como se fosse uma sondagem do solo, só que a gente vai para a sondagem, né, do psiquismo, e em vez de ir com aquela broca, né, bruta, a gente vai suavemente, né? Então, suavemente olhando as características, né, a pressão, a movimentação e fazendo toda essa observação do que é necessário para se colocar a base de sustentação, né? Seja da onde ela estiver um pouco frágil, seja da onde ela precise começar lá de baixo, e eu acho que é muito importante. A psicanálise, na verdade, sempre foi algo além, né, do seu tempo, sempre foi além dos parâmetros científicos. E hoje, mesmo se falando tanto em neurociências e, enfim, se dando tanto valor para esse conhecimento, que é muito importante, né, todo esse desenvolvimento, a psicanálise ainda é uma ferramenta, vamos dizer assim, bastante necessária e bastante importante para o desenvolvimento infantil. Porque, na verdade, a gente vai detectando, né, com esse nosso olhar, esse nosso conhecimento, né, vamos dizer assim, essa desarmonia, às vezes, que pode, vamos dizer assim, trazer, né, é o que vai dirigir, digamos, o desenvolvimento daquela pessoa. Então, hoje a gente já, né, já olha muito para os bebês. Eu diria que uma psicanálise ela é preventiva, sabe? É uma prevenção de saúde mental, de desenvolvimento de saúde. Eu acho que é isso. E é muito importante, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que o ser humano ele se desenvolve fisicamente, mas se desenvolve ao mesmo tempo psiquicamente. E se há uma desarmonia nesse desenvolvimento, isso então vai trazer uma desarmonia em outros, vamos dizer assim, outros domínios, não é? Da mente. Porque pensar, aprender, sonhar, desejar, tudo isso vem do desenvolvimento psíquico. Não é? Então, um desenvolvimento, vamos dizer assim, desarmônico ou paralisado, não é? Ele vai trazer todas essas consequências e alterações nesses domínios, não é, da mente. E as pessoas pensam muito que é só uma questão de comportamento, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que nós temos essa ferramenta para olhar individualmente, né? Cada um, que eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem uma ideia de que a psicanálise ela faz um trabalho individual, né? Vamos lá no terreno de cada um, né? Marisa, na sua perspectiva, quais são os sinais indicadores de que uma criança pode se beneficiar do tratamento psicanalítico? Olha, hoje a gente pensando assim em termos de começar bem cedo, né? Porque hoje em dia a gente fala muito da importância. Há um tempo atrás, os próprios psicanalistas achavam que assim que a infância de fato, né, é uma coisa que tem toda uma experimentação e a criança vai passando por várias questões, né, emocionais em relação à própria vida, à própria a fantasia, não é? Que é uma coisa que a gente
olha muito, né, esse estado de como a criança vive a sua experiência. Então, assim, hoje a gente fala muito desde os bebês, né, como alterações importantes do sono, alterações importantes na alimentação, dificuldades, né, do controle dos esfíncteres. Isso eu estou falando bem do mais básico. Depois, então, a dificuldade na linguagem. Muita gente pensa que a linguagem é só uma questão de levar para o fonoaudiólogo, né? E não necessariamente é assim, né? Não que não tenha importância, né, do fonoaudiólogo, mas a gente precisa sempre avaliar, porque a linguagem, ela é uma consequência de uma capacidade de pensar, né? De uma capacidade simbólica, né? Retraimento no brincar, agitação, muito importante quando uma criança assim não consegue parar, um brincar assim muito impulsivo, em que às vezes é muito difícil, né, aquela criança se autogerir, né, ela tem uma certa limitação. E eu acho que todas essas situações que se tornam muito difíceis para os pais, muitas vezes na escola, né? Porque na escola a criança se vê num ambiente muito, vamos dizer assim, assustador, né? No sentido de que são muitas mais emoções, né? Que circulam. Então, eu acho que sempre que os pais trazem, a gente deve ouvir também qual a queixa, né? O que eles estão trazendo. Então, eu acho que são essas, mais ou menos, a questão da aprendizagem, da dificuldade de relacionamento, retraimento, é uma coisa importante. Às vezes as pessoas vão dizendo, não, ela é tímida, mas a gente tem que avaliar um pouco, porque pode ter aí um sofrimento. E é uma ideia de que criança não sofre, e criança tem sofrimento. E às vezes a gente fala até em dificuldades, porque parece que dificuldades é melhor assimilado do que a ideia de um sofrimento psíquico, não é? Mas a gente precisa entender que todas essas manifestações, até quando dizem, não, ela quer chamar atenção. Bom, por que que uma criança quer chamar atenção? Uma criança quer chamar atenção passando 2 horas sentada na mesa para comer? Não pode ser isso, né? A gente tem que entender que há alguma coisa aí por trás disso, não é? Marisa, e como que o atendimento psicanalítico aborda essas questões emocionais e comportamentais que podem impactar tanto o desenvolvimento da criança? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas têm ideia de que a psicanálise, o tratamento com criança em psicanálise, vai se falar da relação, com, né, assim, e vai ser uma coisa como o tratamento de adulto. Não é que a gente não aborde, né, essas questões do relacionamento, das fantasias, dos afetos, mas, na verdade, isso tudo vem através, desde 1920, né, quando foi criada a técnica do brincar, vem através da brincadeira, né? Quer dizer, a gente usa material, a criança se expressa através do brincar. É verdade que algumas crianças, às vezes, têm uma inibição no brincar, o que é também, vamos dizer assim, um ponto muito importante, né, para o desenvolvimento psíquico, que se vale também ter atenção, né, porque o brincar faz parte do desenvolvimento, faz parte da criatividade, faz parte da elaboração, né, de todas as aflições, de tudo que se passa, as emoções que se passam internamente. Então, assim, isso também é um dado importante, não é? E eu acho que é muito importante os pais entenderem que não é uma coisa, então vai dizer assim, ah, não, vai trabalhar coisas. Há um mito, né, em relação ao tratamento psicanalítico. E hoje eu acho que já se tem mais conhecimento sobre isso. Mas antigamente, assim, era uma coisa que achava que não era para criança, né? E hoje a busca é muito, muito mais intensa que há um tempo atrás, né? Se tem mais noção, eu acho que se olha mais para a criança. Às vezes os pais querem um imediatismo, né? E, na verdade, esse imediatismo a gente não pode oferecer, né? Não quer dizer que o tratamento, às vezes, de uma criança tenha que ser muito longo, né? Mas a gente não pode oferecer um imediatismo, né? Nem um checklist, né? De assim, então está melhor nisso, está melhor. A gente até apresenta para os pais que melhoras ou que, vamos dizer assim, que mudanças a gente vê,
né? Eu acho que é melhor essa palavra do que melhoras, né? Mas que mudanças a gente vê no funcionamento, na expressão da criança, do que ela sente. É isso, né? É uma coisa de ir pela brincadeira, não é? E pela brincadeira a criança vai expressando, né? Todos os sentimentos, sejam de tristeza, seja de muito medo. É muito importante a gente ter em mente que às vezes a criança não consegue pensar, então ela se agita, o corpo é uma manifestação dessas aflições e por isso ela não consegue aprender. Então ela está aterrorizada com muitas coisas que ela imagina. A gente tem que lembrar que a psicanálise trabalha com o inconsciente, não é? E que todas essas coisas que vão sendo armazenadas, né, trazem uma consequência, vamos dizer assim, uma pressão sobre o psiquismo da criança, que por que que a gente, então, tem esse tratamento que se torna em palavras? Porque é importante isso, né? A gente vai, sim, através da brincadeira, usar a técnica lúdica, mas a gente vai trazer, transformar em palavras, né? Porque quando a gente transforma em palavras, a gente transforma em pensamentos, é como uma alimentação, né? Uma comida que você pode digerir, né? E se sentir bem nutrido, ou uma comida que você come e aquilo fica fazendo, né? Promovendo um mal-estar que não dá para digerir. Então, assim também são os sentimentos, as fantasias, as impressões que as crianças ficam sob determinada experiência emocional, né? Importante porque às vezes os pais dizem, ah, a criança só brinca, né? Vai lá na lista e só brinca. Mas é como tu disseste, né, Marisa? Através do brinquedo, do desenho, ela expressa muito das suas vivências, né? E do seu mundo interno, enfim. E você sabe que começa numa brincadeira, né? E depois surgem as conversas, né? A criança é capaz de conversar. É que você vai, na verdade, com o tratamento, você vai criando também um vínculo, uma atmosfera, né, de confiança, de um lugar onde então é possível se falar dessas coisas. Então, isso tudo traz a possibilidade da criança começar a se expressar. Então, ela não precisa usar, seja o corpo, né, para expressar suas ansiedades, ou seja mesmo uma retirada, né, de atenção, em que ela então se desliga mais e fica mais apavorada então do contato com a realidade. E é muito importante a gente ter essa ideia de que tudo é uma manifestação de alguma coisa interna. Hoje em dia a gente já fala muito das memórias no corpo, desse psiquismo fetal, né? Então, há muitos estudos, né, desde a Piontelli, de que, assim, até estudos através de imagens de ultrassonografia, né, vendo como o bebê se comporta na barriga, como ele se relaciona, e como ele vai, então, ter essas características, né, observadas na ultrassonografia depois do nascimento. Então, assim, às vezes, assim, acho que precisa uma coisa muito importante a gente entender que a carga que os pais sentem de falhar, de eu errei, é muito forte. E a gente precisa também de entender que a criança traz sua experiência desde muito cedo no corpo. Ela não sabe ainda, ela não sabe o que que é isso, né? A primeira expressão é a sensorial, né? A primeira assimilação, né, é através do corpo. E às vezes essas marcas elas ficam e não tem nome, né? A gente vai ver durante o tratamento, né, a possibilidade de se dar nomes, de se criar possibilidade de pensar, de sentir, de se aproximar, de se observar. E isso é uma liberdade, não é? Assim, se a gente pensar que você está oprimido, né? Ou vem uma pressão muito grande, né? Vamos de novo para a questão da alimentação. Uma comida que faz mal, a tendência é você querer eliminar, né? Botar para fora. E assim também são as ansiedades, as aflições, né? As angústias. Está me fazendo lembrar, Marisa, né? Eu também trabalho, né, com criança e adolescente, então está me fazendo lembrar de um atendimento que quando a criança se dá conta, né, de que aqui ela podia falar tudo, ela então estava muito chateada com uma pessoa e aí ela solta o verbo, literalmente. Ela falou: aqui eu posso falar tudo, não posso? Pode, eu falei, né?
E ela então começa, enfim, cobras e lagartos, vamos dizer assim, entendeu? Todos os palavrões que ela conhecia, ela botou para fora. Todos que ela tinha vontade de falar, e ela falou exatamente assim: eu tenho muita vontade de falar isso tudo na cara dele. Quando ela entende que aqui ela podia, né, soltar tudo que estava ali dentro preso, né? Enquanto isso vai aliviando, né? É verdade, né? Assim, a raiva, né? A A raiva. raiva. Às vezes tem muito essa coisa de que a criança não pode sentir essas coisas, né? Aliás, é o Exato. ser humano em geral, né? A gente acha que não pode ter ódio, raiva, agressividade, violência, né? E tudo isso faz parte da natureza humana, né? Agora, uma criança em que ela sente isso muito forte, né? E que ela não dá conta de se sentir livre, porque uma coisa que eu tenho observado muito, quer dizer, que o tratamento psicanalítico traz, quer dizer, voltando para a ideia da fantasia, né? De que a criança vai guardando então, o que ela sente, o que se expressa, a reação de determinado momento, o que ela sente em relação ao outro, né? Que a gente chama de objeto, quer dizer, como ela internaliza esse outro. Esses sentimentos, quando eles são assim com muita carga, a criança fica muito assustada, porque ela imagina que aquilo aconteceu de fato, quer dizer, a raiva aconteceu, o estrago, né? Aquela raiva intensa estragou mesmo, né? Aquela pessoa que ela ama e fica muito aflita, isso vai inibindo e ela vai se tomando, vamos dizer assim, mais por esses pensamentos do que pela possibilidade de perceber que aquilo não é a realidade, né? E isso traz muitas aflições, porque a criança tem que ter suas descargas, né? Ela tem que se aliviar dessas pressões que são, então, esses comportamentos, vamos dizer assim, que a gente observa que estão, vamos dizer, não estão em sintonia, né, com o momento, em sintonia com aquela, seja com o relacionamento, seja com o momento vivido, seja podendo aceitar, né, limites e, enfim. Então, ela tem uma necessidade de transgredir, de botar para fora, né, de se aliviar. E às vezes as pessoas pensam que é só mau comportamento, né? E não pensam que não tenha nada a ver com mau comportamento, né? Sim, incomoda, é verdade, traz transtorno, mas tem ali um sofrimento importante que ela precisa. Primeiro, eu acho que ajudar a sentir, né? A saber o que sente, entrar em contato com o seu sentimento. Depois, com as coisas que ela imagina, né? E poder, então, transformar em palavras, em conhecimento, né? Marisa, você estava falando, né, anteriormente sobre a questão dos pais, né? Muitas crianças chegam, né, por indicação da escola, né, ou do pediatra, né, chegam aos nossos consultórios, né? Então sempre tem uma expectativa dos pais sobre o tratamento, como você estava falando, né? Que vai fazendo um checklist ali, né? O tempo, tudo isso eles perguntam, né, muito, né? Mas quanto tempo? O que que é isso, né? Muito caro, mas como é que é esse tratamento, né? É só brincar? Enfim. Então, eu gostaria de saber, né, que desafios os pais podem enfrentar ao buscar atendimento para seus filhos e como superá-los. É interessante, né? Porque às vezes a gente recebe pais que já passaram, bem confusos, né? Passaram pelo neurologista, pelo psiquiatra infantil, pelo não sabe onde bem procurar, não é? E vamos dizer assim, o que a gente oferece é diferente do, vamos dizer assim, do vamos inibir certo comportamento, não é? A gente vai na raiz, vamos dizer, né, do comportamento. Como é que está Uhum, essa raiz? O que que é isso, né? O que que vai estar florescendo aí? Enfim. Então, às vezes os pais vêm muito desconfiados, né? Porque foi indicado ou por outros pais, ou pela escola, ou, né? E que, de repente, não foi bem a indicação que ele recebeu do neurologista ou do psiquiatra, e às vezes até da escola, né? E eles vêm querendo entender muito, né? Essas diferenças, né? O que que a gente pode oferecer, como é que a gente trabalha. E isso é um trabalho assim muito importante, porque a gente precisa sentir, né? Cada família tem seus, vamos dizer assim, sua forma de ver o mundo, sua forma de lidar, e a gente é muito importante nessa entrevista a gente sentir o que que aquela família espera, o que que aquela família deposita vamos dizer assim, de expectativas do tratamento
e a gente acolher, né? E poder, vamos dizer assim, ir mostrando com muita clareza, eu acho, né? O que que a gente oferece. Há tempos atrás, né, assim, em função dos tratamentos com autismo, com crianças com autismo, eu e um grupo da Sociedade de São Paulo desenvolvemos um protocolo para mostrar como o tratamento psicanalítico, o que que ele oferece de mudança, né? Foi na época em que se falava muito de comportamental, tratamento comportamental, e ainda é, né, se você for procurar, ainda é assim muito divulgado e menos o psicanalítico. E uma coisa assim que a gente foi vendo era que era importante mostrar a diferença, o que que a gente tem de diferença, o que que a gente prioriza. E isso é muito, vamos dizer assim, é o que a gente precisa explicar para os pais. Nem sempre a gente consegue, né? No outro dia eu ouvi uma mãe dizendo que tinha levado no médico antes, num psiquiatra, e que o psiquiatra disse, não, olha, não vai para psicanálise, porque na psicanálise tudo é culpa da mãe. Quer dizer que tão mal informado ele, não é? E como é que ele pode dizer uma coisa dessas, né? Assim, eu não posso falar, por exemplo, eu não posso falar de outra linha de trabalho. Eu posso falar da que eu trabalho, da que eu escolhi, do que eu acho que faz sentido, do que eu acho que é o melhor, né? Porque quando a gente se dedica a alguma coisa, é porque a gente acha que é de qualidade, né? Então, que não é o melhor em detrimento do outro, mas que é muito bom, né? Em função da qualidade. E é isso que a gente pode oferecer, né? O outro eu não sei, porque eu não escolhi. Então, eu acho que isso é muito importante, não é? É a gente poder dizer como nós trabalhamos e poder fazer isso que vocês estão fazendo, né? De se divulgar mais a psicanálise, porque a gente ficou sempre muito nos consultórios ou em instituições, né? Mas não tanto na mídia, né? Não tanto na informação, né? E a gente precisa informar os pais sobre a diferença, não é? Porque às vezes um pai passou por uma série de profissionais e nunca ninguém disse, até para ir no psicólogo, muitas vezes, que dirá então num tratamento psicanalítico, né? Em que as pessoas pensam que a culpa é dos pais. Não é bem assim, né? Como eu falei, hoje em dia a gente já sabe que as experiências no útero, né, esses registros, seja da pressão, né, que a criança sentiu, muito intensa, e aquilo fica na memória dela, né? E isso vai se, vamos dizer assim, com certos gatilhos, aquilo vai se atualizar, seja no corpo, vamos dizer assim, mais somaticamente, mas seja também psiquicamente, né? Então, é claro que os pais podem ser nossos aliados e devem ser ajudar, ou podem, situações familiares de, vamos dizer assim, mais desorganizadas ou de mais desagregação, elas, claro que isso tem influências, não é? Assim, na criança, uma ressonância na criança. Mas eu sempre digo para os pais o seguinte, né? Se fosse assim, então aquela família muito harmoniosa, muito não teria uma criança que não teria dificuldade. Então não é bem assim. A gente não tem esse poder todo, né, sobre filhos. Assim como no próprio tratamento, a gente oferece o que tem de melhor, mas é sempre importante a gente saber que tem o analista e tem também a criança, né? Essa possibilidade. É um encontro, né? É um trabalho mútuo, né? E com a família também, né? Porque a gente precisa que a família também entre nessa compreensão, nesse acolhimento, nesse olhar, né? Nesse plano, vamos dizer assim, de ajuda. E eu pensei agora numa outra coisa, que é a questão que a gente também escuta muito, os pais às vezes têm muita dificuldade quando a gente fala de frequência, né? Não, mas olha só, o amiguinho da escola faz uma vez por semana, faz. E assim, o que acontece é o seguinte, né? Para nós exercermos, para a gente poder fazer essa experiência, né? Essa pesquisa de solo, né? E para a gente poder aprofundar, a gente precisa estar mais com a criança, né? A gente precisa ter mais proximidade. Quanto mais a criança se sente segura, mais então esse vínculo ele estabelece, vamos dizer assim, possibilidades não só de compreensão, como de novas experiências. Então, é muito importante, não é, que a gente possa explicar isso para os pais. A vida hoje em dia é muito cheia de atividades, não é? Muito cheia de. Os pais trabalham muito,
né? Então, esse é um outro obstáculo que os pais encontram, não é? Quer dizer, que ter essa possibilidade de levar ao consultório, essa disponibilidade, mas a gente precisa muito, vamos dizer assim, apresentar para os pais, informar, ajudá-los a entender, para que eles possam, então, vamos dizer assim, confiar de que o que a gente está falando, não é assim, tem todo um sentido importante para a evolução do tratamento, né? Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Marisa, quando os pais procuram tratamento para suas crianças, geralmente vêm mobilizados por uma angústia, como você disse, desconfiados. Além das crianças estarem em sofrimento, os pais também se encontram em sofrimento. Como a comunicação entre psicanalista, pais e criança pode ser facilitada neste contexto durante o processo terapêutico? Isso é super importante. Por quê? Para os pais trazerem um filho para atendimento, muitas vezes tem essa culpabilização que eu comentei, mas tem também uma, vamos dizer assim, ferida narcísica, né? Onde é que eu falhei? Será que não estou fazendo direito? Início da vida é difícil, né? O bebê, um bebê que chega na família, às vezes a família vive momentos muito difíceis, e aí remete a tudo isso, não é? E eu acho que a gente precisa sempre trabalhar com a desculpabilização dos pais. Eu acho que a gente só pode fazer um bom trabalho se a gente conseguir que eles entendam não só a preocupação deles, né? Não só as expectativas, porque todos os pais têm expectativas, né, com seus filhos, mas também a carga que muitas vezes põe em cima de um filho em função das suas expectativas, né? Muitas vezes mostrando que o filho é uma pessoa, eles são outra. Muito comum a gente ouvir assim, não, mas eu também era assim quando era criança, né? Não, mas eu também fazia isso. E aí a gente vai dizer, bom, mas será que ele é assim? Será que isso que ele está ali manifestando é do mesmo jeito, né? E outra coisa, né? Que chance, né, uma criança está tendo de poder cuidar disso muito precocemente, né? Porque senão isso vai crescendo e aí o que eu era assim, mas pois é, mas isso me trouxe, porque aí você vai fazendo uma pesquisa, né, com os pais, fazendo pensar, né? Ah, foi. E como é que foi isso? E como é que foi isso para você, a sua experiência? E aí ele vai começando, vamos dizer assim, a regredir e se entender, chegar na criança, né, na experiência da criança, para poder entender que poderia ser diferente, né? Que aquilo teve ressonâncias na sua vida, né? Desdobramentos. Eu gosto mais de usar essas palavras, sabe? Ressonância, desdobramento, do que consequências. Porque, assim, eu acho que a gente trabalha mais com a esperança, né? Isso é muito importante, não é? Acho que quando a gente apresenta saídas, possibilidades, isso ajuda, né, aos pais a confiarem no tratamento. Não é vender, vamos dizer assim, não é apresentar coisas ilusórias, sim, realistas, mas que a gente está ali olhando, cuidando, sempre mostrando o lado da saúde, né, o lado saudável, que então eu acho que a força de vida também da criança, que às vezes se manifesta de uma maneira meio truncada, meio pelo avesso, né? Que é uma necessidade de lutar por ele mesmo, né? Que a gente chama de instinto de sobrevivência, né? A impulsividade. Mas quando a gente vai explicando, né, para os pais, eu acho que a gente vai trazendo grandes aliados e parceiros. Nem sempre se consegue, né? E às vezes a gente tem que respeitar isso, né? Há pais que querem que a criança se trate, mas não querem se envolver. E ok, a gente respeita, né? A gente faz o que pode, né? Porque quando já permite que a criança venha ao tratamento, já é uma grande coisa, né? E às vezes ele não pode entrar em contato com as suas próprias aflições, né? Então, deixa com o terapeuta, né? Deixa com o analista, né? Mas é de fato, os pais precisam ser aliados nossos no atendimento. Assim, dá para apreender, né, da sua fala, né, que
o sétimo psicanalítico, ele dá um espaço de voz para a criança, né? A criança passa a ser um sujeito, não é? Porque geralmente, no senso comum, fala, não, a criança não tem problema, a criança não tem voz, não tem sentimento, né? Parece que elas nunca têm problema. Ela é quietinha, ou ela faz um pouco de bagunça. Não, tá tudo normal, né? Até exatamente em função desse narcisismo dos pais, né? Dessa ferida, né? De tentar entrar em contato com isso, né? Você falou uma coisa muito importante, né, que é o tornar-se sujeito. É difícil, às vezes, assim, para a gente é muito claro o que é tornar-se sujeito, né? Mas para os pais, não. Então, a gente poder explicar o que que é isso, né? Quer dizer, ele desenvolver. Primeiro, eu acho que tem uma coisa importante, né, que talvez não se entenda, é que o eu, né, essa noção de eu, ele se desenvolve em relação, né, em relação com o outro. E é tão do início. A gente falou da intrauterino, mas vamos falar do pós-parto, né? Assim, do nascimento, da primeira separação que o bebê tem, que vem para esse espaço maior, não é? Da necessidade dele ser olhado, de como esse olhar da mãe pelo seu bebê, o olhar de encantamento, vai banhando, né? O bebê, então, com sua existência, com sentimento, né? O calor, o aconchego, a mamada, como isso tudo vai trazendo uma, vamos dizer assim, um sentido de existência, né, para a criança. E quando esse olhar, vamos dizer assim, por alguma situação falta, como isso, então, a criança não consegue desenvolver essa noção de eu bem precocemente. Então, isso vai ter também, vamos dizer assim, dificuldades importantes no desenvolvimento, não é? E esse tornar-se sujeito, hoje em dia, eu escuto muito nas escolas essa coisa de se autorregular. Ah, mas então ele precisa aprender a se autorregular. E é muito interessante, né? Porque se a gente pensar o que que é autorregulação, quer dizer, como é que a criança precisa ter a noção de que ela é um sujeito, ela é uma pessoa, que ela sente, que ela tem direitos, que ela tem, vamos dizer assim, que ela pode expressar, não é? Que ela precisa ser olhada. Porque quando a criança não tem um lugar de expressão e de compreensão, como é que ela vai buscar isso, né? Às vezes são de formas muito difíceis, né? E que causam realmente um transtorno, né? Porque é um pedido assim, me olhem, né? Olha, me dá atenção, né? Agora, uma coisa que eu me preocupo muito é que se busca muito diagnóstico, né? E, assim, uma criança que não se adapta, o que dá muito trabalho, pronto, ela logo leva um diagnóstico. E como isso, eu entendo, né, que isso é necessário, né, porque dá certos parâmetros para quem procura essa via, né, porque há pais que não procuram essa via, né, mas como isso já, vamos dizer assim, já marca uma segunda marca para a criança, né? Tem a primeira que faz ela, vamos dizer assim, né, ter alguma dificuldade em se autogerir ou em se auto, né, se regular, como dizem, né, quer dizer, de sentir o sujeito, e a segunda marca vai ser o diagnóstico, né, onde os pais, então, vão olhar mais para o diagnóstico do que para o João, para o Pedro, né, para a Maria, e isso, a criança fica muito, vamos dizer assim, muito sem possibilidades, né? Porque as possibilidades são todas já programadas. Ele tem que conseguir isso, conseguir aquilo, conseguir. E se não é assim, fica difícil. Então, são situações assim que a gente luta muito. Eu acho que quando a gente tem essa clínica com crianças, né, de poder desmistificar um pouco essa história do diagnóstico, né, e antigamente, o bom da gente ser antigo, às vezes, é isso, né, que a gente tem aí experiência de outras gerações, né. Antigamente, os pais não tinham essa preocupação com o diagnóstico, né, isso virou uma coisa mais atual. Então, não é que você já vem com essa expectativa, muitas vezes já vem diagnosticado e você desconstruir um pouco, né, para poder falar do sujeito, para poder falar da criança, né, para dar voz a essa criança, dar espaço a essa criança, né, como você falou, é muito importante, né? Marisa, você falando, né, atualmente, né, dessa questão com diagnóstico, isso eu vejo também muito na minha clínica, né, e o que eu entendo é como se o diagnóstico, né, ele trouxesse realmente uma resposta para tantas aflições. Ah, então agora é isso, agora eu já sei o que que é, né, é isso, então isso explica tudo. E eu vejo muito adolescente também,
agora querendo um diagnóstico, pedindo para fazer uma avaliação, porque, bom, agora eu tendo um diagnóstico, eu vou explicar, meus pais vão ficar tranquilos, porque a partir de então todo mundo vai saber o que eu tenho e assim talvez, né, me deixem em paz, vamos dizer assim, né? A partir de então, que tudo é explicado através de um diagnóstico, todos ficam tranquilos. Como é que você vê isso, né, na clínica também? Eu sempre tento falar, mostrar isso que eu disse, né? Assim, de que a gente precisa entender o funcionamento, né? De como o diagnóstico é sempre vamos dizer assim, um caminho já muito pré-estabelecido, né? A questão dos adolescentes hoje é muito interessante, né? Porque são os adolescentes, antigamente os pais traziam os adolescentes, hoje em dia os adolescentes pedem, aliás, criança também, viu? É uma coisa muito interessante, né? As crianças menores também pedem para fazer terapia, né? Eu acho que isso ficou mais conhecido, se desmistificou, não é? Essa ideia de que então o que que é uma ir para o psicólogo e fazer análise ou fazer terapia. E hoje em dia, então, a gente tem mais busca, né, pela própria criança ou pelo próprio adolescente. Eu acho assim que a questão do diagnóstico é sempre algo a ser trabalhado, sempre a ser trabalhado com os pais, com adolescentes, às vezes com a criança também, porque ela já vem, né? Vamos dizer assim, já se diz, eu sou tal coisa, né? Porque eu acho que o mais importante sempre é poder ajudá-los a pensar no funcionamento psíquico, na forma de sentir, na forma de se expressar, no que aquilo então traz, vamos dizer assim, de alterações na vida daquela família, daquele adolescente, daquela criança. E tem uma coisa interessante, porque há outras linhas de trabalho trabalham muito na consciência, né? Isso os pais falam muito. Mas como é que é isso? Porque vou trabalhar, mas ele tem que ter consciência disso, mas ele tem que, né? E assim, eles não entendem o que que é essa coisa do inconsciente, vamos dizer assim, antigamente a gente falava, né, trazer o inconsciente para a consciência, né, o que vai ser id, vai ser ego. Então, assim, o que hoje eu acho que a gente precisa também explicar isso para eles, não é? Que a pessoa ter consciência do que sente é aprender a pensar. Pensar não é ter ideias e ficar ruminando, ruminando, ruminando ideias. Isso se chama aflição, ansiedade, né? Ela é tomada por ideias. Até uma paciente minha dizia assim: ai, minha cabeça fica falando, 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 falando. Era uma pressão assim que ela não conseguia parar, né? Ai, não para. E então, eu acho que a gente precisa sempre mostrar, né, a psicodinâmica daquele adolescente, daquela criança, e com isso, então, a gente vai deixando o diagnóstico de lado. Eu realmente sempre faço esse trabalho de deixar o diagnóstico de lado. Eu pensei agora na questão dos adolescentes, né? Assim, que é uma fase tão difícil, né? Para o adolescente. É uma turbulência, é toda uma mudança, né? Mudando o corpo, mudando, ele precisa se desidentificar dos pais, precisa então se identificar com um grupo, né? Ele troca os pais pelo grupo, há uma desorganização, sai daquela fase mais rígida para uma fase, então, de buscar novas identificações. E muitas vezes têm turbulências muito grandes na adolescência, não é? E que os pais precisam ficar muito atentos, mas muito acolhedores também, não é? Porque eu vejo hoje em dia já uma coisa também de, vamos dizer assim, de idolatrar um pouco. Ah, ele já é um adolescente, às vezes uma criança ainda de 8 anos, ele já é um adolescente. Ai, já tem, olha. Então, já se comporta como adolescente. E é um certo orgulho dos pais, né? Mas tem também uma coisa de querer, vamos dizer assim, que a criança cresça muito rápido. E é uma pena, né? Porque esse período, né, da latência, ele é muito importante, né, de ser vivido, né? Esse período entre, né, lá a fase bem pequena para o adolescente, ele precisa ser vivido. E a gente também precisa explicar isso para os pais, né? Essa necessidade de não se adiantar, né, esse crescimento. Que muitas vezes é porque parece para os pais que eles vão, então, ter menos trabalho, né? Mas não é bem assim, né?
Marisa, antes tu falasse do susto que os pais ficam quando a gente indica um tratamento de maior frequência, né? Ah, então, meu filho é muito doente, né? Então, quais são os mitos, esse, né, e outros comuns sobre o tratamento psicanalítico de crianças e adolescentes que tu gostaria de desmistificar? Bom, eu acho que o primeiro é esse de que tudo são os pais, né? Que é culpa dos pais, é culpa da mãe, que a gente então vai trabalhar nessa culpa. O segundo é que a gente vai ficar só falando de pai e mãe, que também não é bem assim, né? Quando você falou da frequência, eu acho isso super importante. Porque há pouco tempo a gente fez uma pesquisa na Comissão de Infância da FEBRAPS, fez uma pesquisa sobre essa questão da frequência nos analistas. E o que se falava da dificuldade é que não se conhece, não se sabe, né, como a questão da frequência é importante. E, em geral, quando é um caso mais grave, é mais bem aceito. Ou então, quando você fala de uma frequência maior, seja de 3 vezes por semana, às vezes 4, enfim, os pais pensam logo em gravidade, né? Adulto também, né? Mas eu estou tão ruim assim. E a gente precisa explicar que não é bem isso. A gente precisa explicar que, igual uma cirurgia, né, que precisa de certos instrumentos e certas condições, a gente também precisa dessas condições para que se faça um trabalho com segurança, vamos dizer assim, em profundidade, não é? Uma coisa é você dar o ponto ali no consultório, outra coisa é você precisar de uma intervenção mais densa, né? E aí precisa de um ambiente, de instrumento, de qualificação. Isso é uma coisa muito importante também, né? A questão da qualificação. Porque as pessoas não têm noção do quanto um analista de criança estuda, se dedica, como é a formação, que é uma formação longa, extensa, cuidadosa, e não se tem noção de que o desenvolvimento emocional ele começa muito cedo, né? Nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, é fundamental, uma base, não é, para todo o desenvolvimento, né? Esses anos iniciais. Então, assim, é muito importante que eu sempre até falo para alguns casos, né? Assim, que é como se a gente fosse resgatar alguma coisa que não pôde ser vivida, né? Para que a gente possa dar oportunidade da criança viver tudo aquilo que, vamos dizer assim, que por algum motivo, que a gente às vezes não sabe o que é, não adianta dizer foi isso ou foi aquilo, é, a gente pode ajudá-la a experimentar, a vivenciar, né? Assim, experimentar é uma coisa muito, muito importante, né? A gente aprende com a experiência, ou a gente se atrapalha com a experiência, ou a gente se retira pela experiência. E essa experiência nem sempre é a experiência concreta que os pais podem ver. Muitas vezes as experiências elas são internas, né? Como uma criança vive uma situação, é dela, é da constituição dela, é o que ela pôde, né? O que para um pode ser, vamos dizer assim, menos aflitivo, para o outro pode ser muito aflitivo. E toda carga emocional, quer dizer, que traz uma pressão grande sobre o psiquismo, ela tem desdobramentos de disrupção, né, de rompimento, né, seja de um bem-estar, né, seja de uma expectativa, e isso assusta, isso fragiliza a base, vamos dizer assim, né? Marisa, você estava falando, né, da formação, né, de um psicanalista que atende criança e adolescente. Você como professora, né, que também está tanto dentro da sociedade, né, ensinando, mas como também está na universidade, fala um pouquinho mais, né, para que as pessoas possam entender essa importância. É diferente, né? Não só fazer a formação em psicanálise, mas também diferente ter que fazer mais uma especialização, vamos dizer assim, né? Mais um tempo dentro, não só dentro de uma universidade, mas também dentro de uma sociedade de psicanálise, né? Fala um pouquinho disso para que as pessoas possam entender, né, melhor, né? Não basta só fazer psicologia para atender criança, né? Não, a gente sabe que a faculdade ela é uma apresentação, né, do campo da psicologia, né? Todos os campos que a psicologia pode atuar,
não é? Até para, vamos dizer assim, até para fazer o estudante poder fazer suas escolhas, não é? E são, vamos dizer assim, apresentações, né, restritas, que é muito diferente de uma formação psicanalítica, que é a pós, né, já é uma pós-graduação, quer dizer, você já fez antes uma graduação, em que você estuda 5 anos, 7 anos, né? Formação de analista de criança, antigamente, e ainda em algumas sociedades, você faz 5 anos de adulto, 4 anos, e depois, então, a formação de criança, que são 2 anos, enfim. E agora já se fala numa formação mais integrada, né, em função de que hoje já se estuda muito na psicanálise os estados primitivos da mente. Então, em função desse conhecimento, né, assim, vamos dizer assim, dessa base, não é, é a importância até do analista de adulto também ter esse conhecimento. E é muito interessante porque eu dou aula na pós-graduação, né? E é exatamente a especialização em clínica infantil. E a matéria que eu dou, né, é psicopatologia, então a gente vai apresentando primeiro o que se espera de um desenvolvimento nessa base e depois, então, o que a gente observa das alterações. Porque é muito importante esse olhar bem de início, né, que passa muito desapercebido. Então, assim, poder mostrar, né, se debruçar sobre o desenvolvimento, sobre as fantasias que uma criança tem, sobre as manifestações pré-verbais, né, como a gente faz a observação de bebê, né, método Sterbick. Na especialização não tem, mas eles acabam todos se interessando por fazer. Por quê? É ali em que você observa que o bebê ele já se relaciona com a mãe, ele já chama atenção, ele já busca, ele tem um jeito que é assim, uma forma de se expressar já pelo corpo, né, pelo choro, e como esse manhês, né, eu acho que você está chorando de frio, eu acho que é fominha, como isso vai também banhando a criança, não é, dessa pessoa acolhedora, dessa voz que acalma, não é? E que também podendo conhecer todas as aflições, né, que um bebê tem, que são essas situações de muito desproteção, né, os terrores, né, enfim, e como isso é importante desse ambiente que pode receber, devolver com outra compreensão, a mãe poder estar mais tranquila. Então, quer dizer, tudo isso que um profissional precisa conhecer para poder atender criança, né? Porque não se trata de ficar conversando com a criança e dar conselho, né? Se Uhum. trata da gente poder entender muito do que é um sofrimento psíquico, né? Do que é a expressão de um sofrimento psíquico. E o analista, para isso, né? Assim, voltando para a formação psicanalítica, né? A gente faz análise, né? Muitos anos. Então, na Uhum. própria análise, a gente também descobre, né? Quer dizer, entra em contato com nossos próprios núcleos, né? Vamos dizer assim, de fantasias, de sentimentos, de situações das mais difíceis, né, em relação às pessoas com quem a gente ama, com quem a gente, ao mesmo tempo, tem sentimentos antagônicos. E é importante que esses profissionais conheçam que o bebê se forma com muitas fantasias, né? Com muitas ambiguidades, né? Com Uhum. muitos sentimentos, forças contrárias, né? Seja o de querer engolir e depois a culpa, né, de engolir. Não é porque, ai, como é que é isso, né? Bom, aquilo é tão eu quero tanto, né? Não posso me separar, então eu imagino que eu estou engolindo, né? Mas depois, o que que eu fiz com aquilo que eu gosto tanto, com aquela pessoa? Fiquei sem, causei um dano. Então, isso tudo é que as pessoas não entendem que se passa, né? No psiquismo de um bebê, né? E que a gente vai observando como é que ficaram essas experiências iniciais para a criança, depois para o adulto. Então, eu acho que essa é uma formação bastante diferente da graduação, onde vai se estudar, então, todo esse funcionamento bem precoce e tudo que pode, vamos dizer assim, tomar rumos, os rumos que podem tomar, né? Quer dizer, é sempre como se a gente fosse fazer um exame e olhar, como nem um exame de sangue, né? Que olha, vamos dizer assim,
glicose e tal, enfim, a Uhum. gente também vai fazer esse exame quando a gente olha uma criança, né? No brincar, no chegar, no sair, quer dizer, como ela expressa cada uma das suas, dessa geografia, né, vamos dizer, psíquica, né, esse espaço interno, né, que a gente chama de mundo interno, em que a gente vai acessar, então, tudo que se passa ali dentro da criança e que ela só sabe expressar através de ações, porque ela ainda, muitas vezes, não sabe, se expressar. Mas teve uma coisa que a Adriana falou, que é da voz à criança, porque algumas crianças que conseguem falar, mas às vezes falam de uma forma inadequada, violenta, mais reativa, e às vezes elas não são levadas em consideração, né? E dar voz é dar voz não só ao que ela fala, né? Mas dar também voz à expressão, né? Que eu acho que foi isso que você quis falar, né? Quer dizer que a gente precisa entender que uma criança está se expressando, ela está expressando alguma coisa, e a gente precisa parar e ver o que que é, né? Marise, e assim, né, o que você está falando, né, da formação, acho que no processo também de uma formação de criança e adolescente, também vai aprendendo a lidar com os pais, né, que é muito importante, né, como você falou. E eu acho que nunca tivemos tantos livros, né, vamos dizer assim, né, nas prateleiras, ensinando a educar filhos como, né, eu acho que atualmente é o que mais tem, né, então a pessoa fica grávida, né, a mulher fica grávida, ela tem 9 meses ali, né? Em geral, eu vejo isso, né? Compra um monte de livro para poder aprender a ser mãe, né? E os pais e a mulher, geralmente também, não, vou dar para o meu marido ler, né? Enfim, para ele também aprender, para ele também saber. Então, a gente volta de novo, né? Essa questão que dizem que o sintoma das crianças, né, são os pais. Como a psicanálise infantil vê e trata essa questão? Olha, eu acho que a gente não pode descartar os pais, né? Os pais têm assim, uma participação muito importante no desenvolvimento, mas a gente precisa mostrar para os pais também que a criança, ela desenvolve dentro dela toda uma apreensão do mundo externo, né? Em função de como esse mundo externo, vamos dizer assim, ressoa dentro dela, né? Então, o que ela vai captando e o que ela vai acumulando, vamos chamar assim, né? São essas apreensões individuais, né? De como ela sente dessas vivências externas, né? Então, assim, eu acho que quando os pais hoje em dia procuram e leem, bom, hoje em dia a comunicação é assim, é muito grande, né? Assim, as informações chegam muito rápidas. Se você olha uma coisa na internet, aquilo já vem, né? Assim, várias coisas do mesmo tema. Então, eu acho que há um interesse muito grande em acertar, né? Só que, às vezes, esse interesse passa por um sentimento de não vou dar conta, né? E passa por uma idealização também, de que eu vou aprender, vou falar assim. Tem muito hoje em dia no Instagram assim, fale não sei o que com seu filho. Ah, não sei o que, você não deve falar. Então, assim, eu fico pensando, né? Claro que ajuda muito as pessoas a pensarem, né? A pensarem sobre si mesmas. é, mas eu fico pensando assim, a aflição que é para os pais terem que corresponder a tanta idealização e a criança também. Então, é verdade, tem muita informação, mas tem muita coisa que a pessoa lê e a gente sabe que ler é uma coisa, viver, experimentar, entrar em contato é outra totalmente diferente. É como uma conversa com um amigo, que você conversa, troca ideias, mas com uma conversa com o analista é completamente diferente, né? Ou vamos para outro exemplo mais simples, né? Assim, você conversa no trabalho e a conversa em casa, na intimidade, né? É também diferente, né? Então, assim, essas leituras todas, às vezes elas atrapalham um pouco, né? Mas às vezes elas ajudam também na curiosidade de buscar, vamos dizer assim, mais conhecimento, né? O, eu acho que isso depende muito da própria pessoa, né? O que que ela faz com isso, né? Mas que, de fato, há uma preocupação em acertar, né? Mas eu acho que, às vezes, isso
vamos dizer assim, deixa pouco espaço para experimentar, para descobrir por si mesma, né? No outro dia eu estava conversando com uma mãe e falando dessa coisa de botar a criança para dormir, do choro, enfim, e como ela foi descobrindo, né, naquele momento, uma forma dela, que ela encontrou o recurso para acalmar o seu bebê. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque tem muitas coisas ditas por aí, mas nem sempre isso se adequa ao seu bebê. E é sempre essa experiência, é uma experiência de descoberta da dupla, né? Ou do trio, porque hoje em dia já tem muita participação, né, do pai, enfim, e isso você precisa ir descobrindo, né? Não é com manual, né? Criança não vem com manual. Assim como eu digo sempre que os pais também não vêm com garantia. Então, esse encontro, essa descoberta, né, essa dupla que vai se afinando, essa família que vai se afinando, né, em que cada um toca lá um instrumento, né, para poder funcionar em harmonia, ela também tem desarmonias, né? Então, se não tem espaço para desarmonia ou para o sofrimento, fica muito difícil, né? Porque tudo isso a gente precisa ter espaço. E o espaço da curiosidade, da descoberta, a possibilidade começa por poder errar, né? Se os pais não podem errar, o filho também não pode, né? Então, eu acho que, voltando à história do mito, né? Assim, eu acho que a gente também precisa desmistificar muito essa idealização da maternidade, que eu acho que isso traz muito sofrimento para as mães, da amamentação, né? Difícil as pessoas falarem do que passou, das dificuldades. Então, assim, eu acho que a gente também precisa ajudar muitos pais a caírem na real, vamos dizer assim. E a real é sempre melhor do que a imaginação, né? Porque na realidade a gente encontra. A imaginação ela fica, mas a gente não encontra, né? Não chega a viver aquilo, a experimentar. Então eu acho que isso é bastante importante, né? Marisa, na sociedade atual, a gente vê uma valorização da educação cognitiva, do aprendizado, do conhecimento. Há uma valorização do racional em detrimento do emocional. Na sua visão, quais são os desafios enfrentados na prática psicanalítica para o tratamento infantil e como superá-los? Olha, essa é uma questão bastante importante, né? Porque a gente vê muita preocupação com o cognitivo, né? Como se o cognitivo fosse uma coisa à parte, né? E não o cognitivo como sendo atributo da mente. Então, isso faz com que muitas vezes se busque um treinamento, né, cognitivo, né? Pode ir até certo ponto, mas isso não vai muito longe. Por quê? Porque o sentimento, ele é um impeditivo até para usar o cognitivo. Se você não consegue pensar, não consegue se expressar, você não consegue aprender, você não consegue se interessar. Tudo isso que começa lá com o interesse pelo outro, a relação com o outro, a descoberta do outro, tudo isso vai se refletir no cognitivo, né? O que acontece é que a gente está vamos dizer assim, vivendo hoje em dia, talvez pela própria possibilidade de ter acesso a tantas coisas, não é? Assim, a criança hoje em dia pode ver o desenho, o filme, o jogo na hora que quiser, né? Antigamente era só naquele horário, que era o horário infantil e não tinha outros horários, e hoje em dia, assim, a oferta, né, tem prejudicado muito essa questão do limite, né, da contenção, né? Então, quando a criança não aprende a conter, quer dizer, se ela não sabe o que sente, como ela vai conter o que sente? Então, ela também não pode, né? Como ela vai ter esse direcionamento para o aprendizado? Uma coisa que eu vejo muito é que também há vamos dizer assim, uma desconstrução do lugar do professor. Assim, é como se a criança virasse aquela, ou adolescente, eles têm sempre razão, eles têm sempre direitos, os pais se sentem muito afrontados, muitas vezes, quando a escola mostra as dificuldades, e há muita dificuldade hoje em dia de lidar com a alteridade, né? E isso traz muita ansiedade na criança ou no adolescente,
Porque todos nós precisamos de contenção, todos nós precisamos ter limites, todos nós precisamos saber que a gente não vai perder a cabeça, vamos dizer assim, né? Há muito medo, embora não saibam, né? Há muito medo, as crianças têm medo de loucura, e eles sabem o que é ficar maluco, o que é enlouquecer, ficar louco de raiva, louco de ódio, né? E isso assusta. Mas não quer dizer que a criança não possa sentir. E a força desse sentimento, ela desorganiza. E ela também cria mecanismos de defesa, que pode ser, inclusive, esse, né? De não uso minha inteligência, mas usa para outras coisas, porque muitas vezes a gente vê que não rende na escola, mas é bastante inteligente para outras, né? Outras atividades, né? E que, na verdade, é um não posso que será que eu não posso conhecer? Que será que eu estou tão assustado que não posso conhecer? É claro que existem situações orgânicas, mas nem sempre a gente está falando de situações orgânicas. E toda essa preocupação com a cognição, eu acho que é muito. Também os pais têm muita preocupação se os filhos vão ser independentes, né? Se eles vão poder, vamos dizer assim, ter autonomia na vida, né? E há muitos desafios, não é? Assim, nesse sentido. Às vezes a gente vê uma criança que vai tão bem na escola, no início, né? No primeiro ciclo, né? Tira 10, 10, 10, 10, de repente começa a tirar 4, 3, 4, 2, e de repente ela muda, né? E os pais ficam assim, mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Enfim, e algo se passou ali dentro, né? Então, assim, e a gente vai olhar, era muitas vezes uma coisa mais, vamos dizer assim, mais que não era uma base no sentido de conhecimento, de interesse, era uma coisa mais de poder cumprir, mais obsessiva, né, de controle, e que isso se rompe em certo momento, porque não era um interesse genuíno. E às vezes botar a criança em milhões de aulas particulares, em milhões, isso é muito ansiogênico, né? E a gente precisa mostrar isso, né? Mas eu acho que a gente tem hoje uma grande preocupação com dar certo. Então, a criança já tem que falar muitos idiomas, ou a criança tem que saber muito de internet, né, muito no celular. É incrível como as crianças bem pequenininhas já conseguem, né, mexer, parece que já nasceram sabendo mexer no celular, né? Mas eu acho que é isso, e a gente precisa dar mais espaço para brincar, né? Brincar é muito importante. Brincar de faz de conta é muito importante. E apertar uma tecla e ficar ali naquela aflição, não usa tanto esse espaço da criatividade, né? Esse espaço do se relacionar, não é? Nesse sentido, eu acho que às vezes as famílias mais, vamos dizer assim, mais simples, não é? Elas dão mais oportunidade, sabe, para a criança ser criança, para ela brincar na rua, para ela, né, fazer coisas, vamos dizer assim, transformar, né, caixinhas em carrinhos, né, em objetos. Ah, isso é uma coisa muito importante, que eu me lembrei agora. Às vezes os pais chegam no consultório da gente e perguntam assim, mas não é uma exposição de brinquedos, né? Eu não trabalho assim, né? Eu trabalho com caixas individuais. E os pais às vezes pensam que vão encontrar assim uma sala muito cheia de brinquedos, né? E é muito importante a gente explicar para os pais que a gente trabalha com coisas até muito simples às vezes, né? Porque é isso que a gente vai trabalhar ali, né? A possibilidade de se expressar, de construir, de imaginar, de transformar, e que como a gente vive essa experiência ali no consultório, né? Então, quantos palitinhos viram várias coisas diferentes, né? Quantas vezes tampinhas viram pessoas e desenhos viram. Então, a criança não precisa de tanta coisa para se expressar, né? Ela precisa de atenção e de compreensão, de saber o que está se passando. E isso sim, né? Expressar, ela pode expressar de várias formas, né?
Então, eu acho que isso, me lembrei que isso é bastante importante da gente dizer, né? E hoje em dia é muito interessante, porque eu vejo na internet que já existe uma coisa de dizer assim, não deixa a sua criança com muitos estímulos, com muitos brinquedos, porque a criança se perde, né? E é verdade, né? Assim, ela precisa ter espaço para criar, né? Para buscar, para se frustrar também, né? Para sentir falta, né? É outra coisa importante, né? A criança precisa sentir falta. Desde cedo ela tem que lidar com a angústia de separação, com vai e volta, com não tem o tempo todo. E se os pais estão muito, assim, muito identificados, né, com a criança, tiveram às vezes uma infância mais difícil e querem dar o melhor para o filho, e aí acham que dar o melhor é oferecer tudo, né? E às vezes não pensa assim que está dando é para ele mesmo, nem tanto para o filho, que talvez nem seja tão importante, né? Eu me lembro de uma situação que os pais queriam muito uma festa de 15 anos e a festa de 15 anos. Não era uma festinha, era uma festa. E a menina não queria, não queria, ela era mais reservada, e ela dizia, eu não quero isso, mas eu não quero isso. E até que teve que se fazer um trabalho com os pais para eles lidarem com essa frustração. Ela não queria, né? Então, às vezes tem essa coisa, né? Bom, faz uma festa para aniversário de casamento, não sei, né? Quer fazer uma festa, quer convidar os amigos, faz de outro jeito, né? Mas a importância de lidar com aquela situação que era, ela queria uma festa menor, a festa só com os amigos e não uma coisa grande, e isso foi muito frustrante para os pais. Então, vocês vejam que como a gente precisa, como os pais também se regridem, né? E como eles precisam ficar no lugar de pais para poder também entender o lugar de criança, né? Porque se eles ficam vivendo muito a infância deles, no sentido de reproduzir, de sentir criança de novo, eles não conseguem ter empatia com o filho. E se eles conseguem, sim, lembrar da sua infância, mas não tendo que ser criança, mas lembrando das suas experiências, aí ele consegue, sim, ter empatia com o filho. Então, a gente precisa também trabalhar isso com os pais. É muito importante. Eu diria que o tratamento com crianças e com adolescentes é um tratamento também, muitas vezes, familiar, né? Porque a gente vai trabalhar individualmente, claro, né? Mas a gente precisa também ajudar um pouco o ambiente que às vezes está um pouco tumultuado, né? Marisa, tu falaste antes da dificuldade das crianças, tão importante, né, de nomear e até identificar, nomear os sentimentos, né? Me lembrei do filme Divertidamente, que até nos ajuda, né? Então, assim, como que o tratamento psicanalítico contribui para que as crianças compreendam, expressem os seus sentimentos? De que forma, né, abordado na terapia também ou no tratamento os problemas de comportamento que tu falasse antes tão importantes como a agressividade, o retraimento, que a gente vê bastante, né? Hoje em dia. Olha, muitas vezes isso vai aparecer no tratamento, né? A agressividade, a violência, a capacidade amorosa, né? Até interessante que esse filme Divertidamente, lá no início, né, do primeiro, quem me apresentou foi uma paciente. Ela me disse, já foi ver Divertidamente? Você vai adorar. Ai, tem o sentimento tal, tem... E ela foi falando do filme, e como a gente pôde ir vendo esses sentimentos dentro dela, né? Como ela foi vendo e tal. E a criança, ela entende, ela tem um que me diz assim, lá vem você, já sei o que você vai dizer. E assim, é muito interessante, porque ele não vai dizer nada, ele já está dizendo, né? E a criança, ela se expressa, assim, eu diria, assim, que é uma oportunidade de você viver com a criança, né? Esse estímulo dela poder sentir que ela tem coisas dentro dela, né? Que ela sente, que ela pensa, que tem sentimentos que são muito fortes, né? E eu acho que a gente vai falando de forma lúdica também, né? Às vezes a gente fala nos sentimentos dela, a gente fala nos sentimentos do bonequinho, da bonequinha, né? Às vezes fala no nosso, o que está se passando ali. Então a gente vai, assim, criando, né, a possibilidade de falar sobre essas coisas. Quer dizer, elas são mencionadas, né? Seja numa coisa mais lúdica, né? Numa história, num personagem,
como o personagem se sentiu, o que está acontecendo, seja depois num outro momento já para a criança, mas é que isso vai também evoluindo para uma conversa mais, para uma possibilidade de uma troca mais direta, né? Da criança saber que nós estamos falando dela e que ela falando do que ela sente, né? Por isso que É. precisa de tempo e de frequência, né? Marisa, foi um prazer, mas infelizmente, enfim, nosso tempo chegou ao final. Foi muito bom te ouvir, passou muito rápido, né, esse tempo, né, meninas? Eu agradeço muito a sua presença aqui no Associação Livre, te agradeço demais e espero que a gente possa contar com você em outros momentos. Eu que agradeço, foi um prazer e muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa também ter outras oportunidades e continuem nesse incentivo aí que vocês têm feito, que tem sido muito bom. Obrigada, então. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do Associação Livre. Agradecemos imensamente a Marisa Helena por compartilhar sua experiência e sobre o papel do tratamento psicanalítico no atendimento infantil. Discutimos desde os sinais que indicam a necessidade de intervenção até os desafios enfrentados por pais e cuidadores. Esperamos que essa conversa tenha proporcionado uma melhor compreensão sobre como o tratamento psicanalítico pode ajudar as crianças a expressarem e compreenderem seus sentimentos, além de lidar com comportamentos desafiadores. Fiquem conosco para mais episódios que exploram a complexidade da mente humana e o papel transformador da psicanálise em nossa sociedade. Até a próxima!